Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno para Vascaíno. Que momento complicado que o Vasco vive na competição, né? Será que aquele fantasma do ano passado, a 10ª colocação, vai voltar para assombrar? Porque o momento é difícil, né? O Vasco aí tem o 5º pior aproveitamento nesse segundo turno. Já são 5 derrotas consecutivas fora de casa e a gente ainda enfrenta a família vascaína, ó. O Brusque, o Grêmio, o Cruzeiro, o Sport, o Operário e o Ituano, né? E a gente pode dizer aqui, dentre desses 6 times que o Vasco enfrenta fora de casa, 3 ainda sonham com o G4, né? Que é o Grêmio, o Sport e o Ituano. O Cruzeiro eu não vou citar porque o Cruzeiro já vai disputar aí a Série A em 2023. Então sim, é uma sequência complicada para o Vasco. Aqueles mais otimistas podem dizer assim, Thiagão, o Vasco tem 6 jogos dentro de casa. Então se a gente ganhar os 6 jogos dentro de casa, nosso objetivo aí tá bem próximo. Mas, família vascaína, pode acontecer tropeços, como aconteceu já. O Vasco empatou com a Chapecoense por 0-0 e não conseguiu aí recuperar esses pontos, que é importante fora de casa. Então o momento é sim delicado, o momento é complicado. Hoje tem um jogo aí Londrina e CRB, essa diferença pode diminuir para 1 ponto. Então realmente é um momento bem assustador e o rendimento tá bem abaixo. Sistema defensivo, ataque, realmente é o pior momento do Vasco aí dentro da competição. E como é de praxe no futebol brasileiro, a culpa é do treinador. Segundo a Atenção Vascaínos, né, com a chegada dos executivos da 777, o Vasco deve ter um novo treinador já no jogo contra o Brusque. E aí é o seguinte, família vascaína, resolvi trazer aqui o Edmundo, né? Ontem na live ele falou sobre isso. A opinião dele, o Vasco deve contratar um novo treinador? Se liga só. Há umas 2 semanas atrás, porque vale a pena lembrar que o Vasco ficou 11 dias sem jogar. Né? Veio daquela partida desastrosa contra o CSA, mas ficou 11 dias sem jogar. E aí a gente conversava, a distância era maior do que apenas esses 4 pontos. A gente falava em planejamento. Então, de qualquer maneira, precisava de um técnico para planejar o futuro. Né? Com as derrotas, né, contra o CSA e essa contra o Bahia, eu acho que precisa de alguém para arrumar a casa de forma urgente. Alguém que sabe, tenha experiência de Série B, não digo um técnico para a sequência da Série A, que eu acho que precisa mudar muita coisa. Em algum momento ali eu achei que o time do Vasco era bom, agora eu tenho bastante dúvida. Eu vejo os meninos com muito potencial, talvez um técnico experiente, um técnico que possa ensinar alguns fundamentos, algumas malandragens para esses meninos, seja de suma importância. Mas agora a verdade é que o Vasco precisa subir. E confesso com o panorama, né, de 5 derrotas consecutivas, 5 vitórias dos adversários, quando o Vasco joga fora de casa, preocupa bastante. Porque nos próximos 3 jogos, o Vasco joga em casa, depois tem 2 jogos fora. Então, se ele não ganha, aí a situação fica um pouco complicada. Eu acho que tem que começar, sim, a ligar o sinal de alerta, porque todos os times oscilam de forma positiva e de forma negativa, né, para cima ou para baixo. E agora o Vasco está com um viés de baixa. Tem que acabar com isso o quanto antes possível, e a oportunidade é na quarta-feira. Um jogo grande, né, contra um campeão brasileiro que não vive um bom momento, que é o Guarani. Tem que ganhar. É ganhar ou ganhar. Mas eu acho que está na hora, sim, de olhar o mercado e contratar um técnico que possa dar um choque de realidade nesse time e fazer com que o Vasco volte a vencer. Pegando o gancho aí, família vascaína, no que o Edmundo falou, né? 2 nomes surgiram aí especulados nos últimos dias, né? Que foi o Thiago Nunes, que fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, realmente tinha um time que jogava pra frente, um time bonito de ver, né? Aquele time tinha o Renan Lodge, o Bruno Guimarães, o Rony, era um bom time, era bom ver o Atlético Paranaense jogar, o Thiago Nunes fez um grande trabalho. Mas de lá pra cá, realmente é
trabalhos que não dá para ter confiança nenhuma. No Corinthians foi muito mal, Ceará foi muito mal, no Grêmio foi muito mal, então realmente é um treinador que está em baixa. Outro nome citado foi do Ricardo Zielinski, é isso mesmo, né? Técnico do Estudiantes de La Plata. Eu não posso falar muito desse treinador, não conheço o trabalho dele. Eu vi, cara, posso dizer que eu vi 90 minutos do trabalho dele. Acho que eu vi um tempo contra o Fortaleza e eu vi um outro tempo contra o Atlético Paranaense, né? Ele enfrentou bastante times aí brasileiros nessa Libertadores. Cara, e eu não vi nada demais. Mas tem outros aspectos ainda que tem que ser colocados, né? Às vezes o time não é muito bom lá, eu só conheço o Bozelli, né? E aí eu vi um time que usava muito da bola parada, da bola aérea, então realmente eu não gostei do trabalho do Ricardo Zielinski, não. Mas o Edmundo falou sobre isso, né? Sobre a possibilidade aí do Vasco contratar um treinador estrangeiro. Vamos ver a opinião aqui do Edmundo? Depois a gente volta aqui. Se liga só. Eu acho que técnico bom interessa a nacionalidade. Deveria ser técnico bom. Não uma aposta. O Vasco já errou quando trouxe o Sapinto. O Flamengo já errou quando trouxe o Paulo Souza. Enfim, alguns times brasileiros entraram naquela onda ali do Flamengo de 2019, quando trouxe o Jorge Jesus. Se for Sampaoli, Jorge Jesus, aí sim. Aí, porque eles já mostraram que são bons técnicos. E aí independe da sua nacionalidade. Agora, se não for técnico bom, eu acho que não vale a experiência. Eu acho que tem que trazer alguém bom de fato, alguém que já teve um trabalho sólido aqui no Brasil. E aí, família vascaína, eu concordo em partes aí com o Edmundo, porque mesmo o Vasco trazendo um bom treinador, um grande treinador, já comprovado aqui que fez um bom trabalho no futebol brasileiro, tem a dificuldade do elenco. O elenco do Vasco é muito limitado. O elenco do Vasco é horroroso. Olha os laterais do Vasco, gente. Matheus Ribeiro, Léo Matos, Edmar, Paulo Vitor, olha a zaga do Vasco, realmente é muito difícil, mesmo trazendo um treinador bom, fica difícil ainda acreditar, mas concordo com ele, é claro que é melhor você contratar um treinador que você sabe que é bom, mas eu, na minha opinião, não traria de forma nenhuma, nesse momento, um treinador que nunca trabalhou aqui no futebol brasileiro. Uma, não conhece o elenco do Vasco, os jogadores do Vasco praticamente são desconhecidos. Outra, não conhece a competição, não conhece a Série B, então seria um tiro no pé fazer um treinador de fora que nunca trabalhou aqui no futebol brasileiro. Essa é a minha opinião, família vascaína, quero saber se você concorda. Mas o negócio é o seguinte, vou trazer aqui o corte, na minha opinião, mais importante que eu fiz ontem da live do Edmundo. Por quê? Na minha visão, eu continuaria com o Emílio Faro. Porque acho, cara, que o Emílio já mostrou competência durante essa competição. Mas de lá pra cá, em um determinado momento, eu acho que o Emílio tá tendo uma dificuldade muito grande de gerir ali o elenco. Desde que chegou o Alex Teixeira. E aí você tem o ego de um saco do tamanho do elefante do Nenê, que ele não gosta de sair, né? O Nenê não gosta de ficar de fora, é complicado. E hoje eu vejo que Alex Teixeira e Nenê, cara, não dá pra jogar junto. Os dois jogam na mesma faixa do campo. Eu peguei aqui as estatísticas, vou até botar na tela pra vocês, do jogo contra o CSA. Né? O jogo contra o CSA, o Vasco deu 2 chutes no gol. 2 chutes no gol, já ali com o Nenê, com o Alex Teixeira. Claro que o Vasco veio de uma vitória contra a Tombense, né, por 3-1, mas teve uma excelente atuação do Marlon Gomes. Mas se você pensar no lado defensivo, o Vasco sofreu muito já contra a Tombense, porque realmente você tem 2 jogadores como o Nenê e o Alex Teixeira, que não dá para te entregar o que destacou o Vasco na temporada, que é o time de Operário. Então, eu acho que se o Emílio Faro ajustasse essa situação, colocasse esse entendimento dentro do elenco, ó, Teixeira, ou é um ou outro, eu preciso de jogadores mais rápidos na beirada de campo para ajudar o meu sistema defensivo, que é péssimo. A gente já viu aí que não é coincidência, quando jogou aí Nenê e Teixeira, você viu que evidenciou a ruindade que é o nosso sistema defensivo. Piorou. Por quê? Os jogadores de lado de campo ajudavam muito a defesa do Vasco. E por isso que o Vasco, em determinado momento da competição, sofreu poucos gols. Mas esse, para mim, é o corte mais importante que eu fiz lá com o Edmundo. Se liga só que ele falou, ó. Bem difícil. Acho que deveria ser alguém com mais experiência, com mais nome, de um tamanho que a torcida do Vasco o abraçasse, apoiasse, fizesse, sabe, com que as coisas ficassem harmônicas. E acho que não está isso, sabe? O Emílio Faro não quer, aí ele também não se expõe, sabe? O Nenê foi o último a sair.
o último a ser substituído, e era um dos piores em campo. E, cara, pelo amor de Deus, estou falando só pelo recorte dos últimos jogos que eu tenho visto. Não sei, parece que o Emílio não quer se expor com o grupo, sabe? Tem defeitos. Acho que hoje o mais importante é o nome da instituição, não é o nome dos atletas. Sabe? Você tem que colocar em campo aqueles que se entregam mais, que se dedicam mais e que tenham força física para suportar o sistema com que o Vasco está jogando. E aí, família, essa é a minha opinião. Se o Emílio Faro ajustasse essa situação, se ele quisesse realmente pensar no Vasco e se indispor, né? E aí, como são jogadores profissionais, teriam que entender. Se o Nenê não entender, ele tem que ficar fora do Vasco, porque o Nenê tá matando, gente. O Nenê tá jogando nada. Essa é a realidade. O cara ainda sai com cara de bunda do jogo ali contra o Bahia, não gostou de sair no final do jogo. Então essa é a realidade. Se ele se dispor e ele colocar o entendimento que o Vasco precisa de jogadores mais jovens, mais rápido na frente, e que o Alex Teixeira e o Nenê hoje jogam na mesma faixa do campo, eu acho que o Emílio poderia sim ter êxito e o Vasco subir para a elite do futebol brasileiro. O que me incomoda hoje no Emílio Faro é exatamente isso, é não ter esse entendimento. Não dá. Já fez algumas amostras, viu que o Vasco ficou frágil defensivamente, né, contra a Tombense, contra o CSA, contra o Bahia. A coisa não andou, a coisa não funcionou. Nenê e Teixeira, eu acho que é unânime, não pode jogar junto. Ele ajustando isso, né, por exemplo, agora no jogo contra o Guarani, ajustou. Um dos dois ficou no banco, tenho certeza que o Vasco vai ganhar. E aí, cara, jogos fora de casa, é isso, jogar fechadinho, saber que nosso time é horroroso, jogar com um apenas, que é o Nenê ou o Teixeira, e aí 3 atacantes de velocidade. O Marlon, né, o Figueiredo e o Egnaldo na frente. Cara, na moral, não sou treinador não, mas se botar esse time pra jogar, o Vasco sobe com tranquilidade, porque vai se fechar e vai ter os jogadores necessários para ser um time reativo. Que na maior parte da competição, quando o Vasco teve êxito, foi dessa forma, sendo um time reativo. Só que hoje seria um time reativo com mais qualidade, porque o Marlon é bem melhor do que o Peck. O Egnaldo é bem superior ao Raniel nessa questão de velocidade, de explosão. Então eu acho que o Emílio Faro tomasse essas decisões, eu acho que ele deveria continuar. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.